nesse momento, tá? Sendo assim, nós temos por objetivos desse nosso encontro de hoje criar estratégias e ações pedagógicas para serem implementadas em sua realidade, levantando hipóteses para a solução dos problemas identificados, avaliando os encaminhamentos pedagógicos voltados à solução de problemas no contexto da educação especial e inclusiva, expressando pontos de vista, fazendo comentários e colaborando na troca de experiências. Então, alguns conceitos importantes que estaremos trazendo aí de uma forma a conhecer um pouquinho sobre eles nesse momento de hoje serão solução de problemas e encaminhamentos pedagógicos. Assim, quando a gente traz ali a solução de problemas, a problematização da formação docente, ou seja, quando nós somos construindo ali, dentro do grupo de estudos, essa proposta metodológica, essa estratégia, quando elaboramos ali o arco de Magueiras, as etapas que nós fomos fazendo, ao mesmo tempo para que a gente pudesse contemplar o nosso aluno, vocês como cursistas, como professores e estudantes aí nesse momento, vocês também foram construindo, elaborando essa questão para a prática e a experiência de vocês. Então, sendo assim, quando a gente traz essa metodologia da problematização dentro do grupo, nós compreendemos que esses problemas pedagógicos que nós observamos, que nós colocamos ali, eles são perguntas em que, assim, nós não temos respostas prontas. Então, nós fomos justamente direcionando, construindo esse processo, nos mobilizando, fazendo trocas, buscando ali soluções para que a gente pudesse chegar ao fim, não ao fim como um todo, mas para que a gente pudesse chegar ali no momento em que a gente conseguisse, de certa forma, transformar ali a realidade, ou seja, implementar e atuar ali com o nosso aluno. Então, levar essa teoria para um contexto prático, possibilitando ali ao nosso aluno o seu processo de aprendizagem. Então, sendo assim, é necessário a gente pensar um pouquinho a respeito dessa definição de problemas pedagógicos, não compreendendo como exercícios ou como atividades ali que a gente vai realizando e executando, porque quando a gente coloca como esses exercícios a serem realizados dentro da aprendizagem, nós compreendemos que são situações, são estratégias ali que ela já vem trazer as soluções prontas em si. No entanto, quando a gente traz ali essa problemática na construção dentro da solução de problemas, nós percebemos que é uma situação que ela é apresentada inicialmente e a partir daí nós vamos avançando. Por meio dessa construção do conhecimento, a gente vai avançando para um outro momento, para um outro estágio, né? Então, seria este processo do qual a gente veio elaborando aí. Sendo assim, por meio de estratégias, por meio de possibilidades de atuação, nós temos uma das, assim, algo que a gente pode contemplar também como possibilidades, que é o DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. Não sei se alguém já ouviu falar, se alguém aplica já, né, essa metodologia dentro da sua prática, mas é bem interessante, assim, a forma pelo qual ela desenvolve um trabalho e ela tem uma visão, assim, que consegue contemplar, além dos alunos público-alvo da educação especial, também todos os alunos, toda essa diversidade que nós temos dentro de uma sala.
Então, com planejamento, nós podemos tornar esse ambiente de aprendizagem mais acessível, mas, assim, quando a gente observa diferentes elementos na forma de organizar as nossas ações didático-pedagógicas, onde nós podemos fazer essa diversificação, essas adequações, para alcançar os objetivos propostos. Então, o DU é essa teoria que ela vem nos ajudar aí a pensar nessa diversificação, pensar de como estar realizando este processo. Então, para nós conhecermos um pouquinho, o desenho universal da aprendizagem, ele se originou em 1999 nos Estados Unidos, onde ele consiste na elaboração de estratégias para a acessibilidade de todos. Então, ele tem um olhar ali que visa justamente isso que a professora Thais nos colocou, que é essa quebra de barreiras, essa possibilidade que faça com que as pessoas ou os alunos com deficiência, eles tenham esse acesso, eles quebrem essa barreira que impede o acesso ao currículo quando se volta para a aprendizagem. Então, essa abordagem, ela é pouco conhecida e pouco disseminada ainda aqui no Brasil. Lá no material de vocês da biblioteca, tem um texto que vai trazer a respeito de algumas considerações sobre o DUA. Inclusive, o material é de uma professora Geisa, não é da Geisa, é da Zerbato, mas aí tem um videozinho também da professora Geisa, que ela é uma pesquisadora aqui, acho que próxima de nós, que ela pesquisa e ela tem, assim, uma boa consistência quanto à aplicação do DUA. Então, é bem interessante, ela explica de uma forma bem compreensível como que se dá esse trabalho aí. Se vocês tiverem interesse, pode estar entrando lá, acessando para conhecer um pouquinho mais. Então, essa teoria ela foi desenvolvida por pesquisadores que se apoiaram no desenho universal. Então, o desenho universal ele consiste na mudança de ambientes públicos para atender a todos com acessibilidade. Então, quando nós percebemos ali um lugar que ele tem essa aplicação do desenho universal, eles conseguem, por meio de mudanças, aqui no caso eles utilizam muitas mudanças físicas, mudanças estruturais, para que aquilo não favoreça somente a uma pessoa com deficiência. Um exemplo bem clássico assim é a questão das rampas. Uma rampa, quando ela é ali construída dentro desse ambiente público, dentro desse contexto social, ela é olhada e pensada não somente para um cadeirante. Então, não é por causa do cadeirante que eu construí a rampa, mas por meio daquela rampa, o cadeirante ele vai ter acesso, uma mãe com carrinho, né? Um carrinho de bebê vai ter acesso, uma pessoa idosa vai ter acesso, uma pessoa mais obesa vai ter acesso. Então, todas as pessoas que necessitarem daquela estrutura vão se beneficiar dela. E aí, quando nós trazemos o desenho universal, como esses pesquisadores trouxeram para a aprendizagem, é justamente isso. É este olhar para todos, oportunizando essas aprendizagens, ou seja, ele tem por objetivo ali maximizar, ele dá ele abre esse leque de oportunidades, considerando essas aprendizagens, sendo estudantes público da educação especial ou não. Então, ali até essa professora Geisa, ela coloca um exemplo bem bacana, quando nós vamos na loja comprar uma roupa. E essa roupa é tamanho único. Então, ali a gente olha mais um tamanho único. O que é um tamanho único? Um tamanho padrão, mas esse tamanho único, ele encaixa em mim, que tenho essa estrutura, ele encaixa ali na professora Isabel, que tem uma estrutura, ele encaixa na professora Angelina, que tem uma outra estrutura.
Então, professora Solange, quem está pedindo? Ah, tá. No grupo, prof, tem alguém pedindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É que eu deixei lá no mural. Mas eu acho que ela não consegue acessar. Agora ela Professora, tá. A Márcia conseguiu? eu que pedi porque a Ah, internet desculpa. tinha caído, daí eu ia acessar pelos Ah, dados móveis, mas já retornou. Obrigada, tá, tá? tranquilo. Qualquer coisa, daí eu posto lá. Tá bom. Obrigada, professora Solange, por ter. É que eu não consigo ficar olhando. Aí vocês me dão um toque aí. Obrigada. Bom, então vamos lá. Do tamanho único, né? Então, quando a gente traz a visão do DUA, a gente quebra esse padrão do qual a gente coloca nesse todo. Então, trazendo ali estratégias para uma sala de aula, um exemplo, como que eu traço isso ali dentro? Como que eu faço com que isso aconteça? Então, é onde aquilo que eu aplico para um aluno, um exemplo, uma atividade de alto relevo, que eu vou fazer essas adequações para atender um aluno com deficiência visual, um aluno cego. Essa atividade de alto relevo que eu planejo ali, ou então que o professor ele auxilia ali nessa elaboração. Eu posso trabalhar ela somente com um aluno cego, ou se eu expor ela, trabalhar ela dentro da minha turma, eu vou conseguir atingir ali todos aqueles alunos que necessitam e se apropriam dessa forma de aprendizado, ou seja, aqueles que precisam mais desse canal sinestésico, desse canal de tátil ali, desse canal com o qual ele vai estar ali sentindo e percebendo essas estruturas. Esse aluno, além daquele aluno cego, ele também vai estar conseguindo realizar ali mais conexões que vai construir esse conhecimento. Então, o DUA ele parte daí. Quando nós fazemos a audiodescrição, eu faço uma audiodescrição só quando eu tenho um aluno com deficiência visual, um exemplo, ou quando eu estou dando um curso e ali tem um deficiente visual. Eu posso fazer audiodescrição que vem favorecer todos aqueles outros que se encontram ali, que necessitam do auditivo para aprender. Quantas vezes a gente às vezes fala assim, nossa, mas eu ouvi aquela mensagem, aí eu compreendi o que a professora estava explicando. Eu ouvi tal coisa, daí esclareceu. Então, se eu, pelo canal auditivo, eu tenho uma percepção maior e consigo incorporar isso na minha aprendizagem, aqueles alunos que têm essa habilidade ou que necessitam disso, eles também vão favorecer desse processo. Então, o DUA, ele traz essa visão. A partir disso, ele tem alguns pontos que fundamenta ele, ou seja, a aprendizagem ela está relacionada tanto aos aspectos emocionais quanto aos biológicos do indivíduo. Então, vai envolver ali muito também essa questão do sujeito, né? Como ele se encontra ali emocionalmente e biologicamente. Quantas vezes eu já presenciei, tenho certeza que vocês também, alunos que vão na escola e, e não, vamos supor, os alunos que estudam no período da tarde, eles vão sem almoço, um exemplo. Então, biologicamente, o seu corpo, ele não vai ter ali condições de prestar atenção numa aula. Até porque, quando nós formos ali buscar, nós compreendemos que a fome em si, ela cria situações, ou seja, ela libera ali hormônios que vai fazer com que a irritabilidade seja maior. Então, às vezes, meu aluno está tão irritado lá dentro da sala e eu não sei por quê, mas é porque essa fome fez com que biologicamente dele, o organismo dele se manifestasse daquela fome, daquela forma. Dá uma comida para ele para ver se não acalma os ânimos. Então, essas condições é um fundamento do qual o DUA ele traz ali para o processo de aprendizagem. Outro fator importante é que os alunos tenham experiências significativas, ou seja, que eles possam ali ter um tempo, ter a oportunidade para explorar esse conhecimento.
As emoções também é uma importância fundamental na questão da aprendizagem. Se eu perguntar para vocês assim, o que vocês fizeram semana passada? Alguns vão me relatar alguns fatos, outros vão me relatar outros, fatos ruins, fatos bons. Por quê? Porque você vai perceber que algo emocional ali aconteceu naquele momento. Então, quando tem um aspecto emocional, nós conseguimos gravar, vamos dizer assim, nós conseguimos apropriar daquele conhecimento e daquele momento. Eu passei por tal situação e aquilo você já vem a representação de como você se sentiu naquele momento. Então, a emoção, ela traz uma apropriação maior da aprendizagem também. Outro fundamento importante é o ambiente, os conhecimentos ali que o aluno aprende, ele precisa ter esse significado, ou seja, ele precisa fazer essa relação daquilo que ele aprende com outros momentos em que ele vai estar utilizando aquele conhecimento. A aprendizagem, ela tem que ter sentido para o sujeito, então ela tem que ter essa relação para que ele faça essa ligação, né, do que ele aprende com aquilo que ele vai utilizar, e cada indivíduo é único, ou seja, esse olhar aí que nós temos do tamanho único, ele não cabe na visão do DUA pelo sentido dele considerar essa diversidade, ele considerar que cada sujeito ele vai se apropriar do conhecimento de acordo com a forma que ele melhor que ele tem para essa apropriação. Por isso que essa diversidade de estratégias, essa diversidade de possibilidades é tão importante no sentido de ofertar a ele ali essa abertura dos canais sensoriais que a gente fala. Então, quanto mais canais eu consigo trazer a ativação dentro da minha aula, mais eu consigo atingir um número de alunos quanto à aprendizagem. Até lá coloca assim, muitas estratégias que a gente traz. Eu trouxe um conteúdo ali, um conceito que eu vou trabalhar naquela aula. O que eu posso trazer a mais além de um texto digitado ou de um texto que eu vou passar no quadro? Eu posso trazer ali imagens a respeito daquilo, posso trazer vídeos, posso trazer áudio, posso levar na prática, posso construir aquilo lá. Então, são essa ativação desses canais sensoriais no processo de aprendizagem. Sendo assim, ali a gente encontra o DUA, ele ativa 3 redes cerebrais na construção desse conhecimento. Então, nós temos as redes afetivas, que ela vai ali contemplar o porquê da aprendizagem. Então, como que eu vou engajar, como que eu consigo motivar esses alunos, como que eu consigo desafiar eles e fazer com que eles se interessem por aquilo que eu estou aprendendo. Essa é um momento em que o DUA ele traz. Então, esse estímulo por meio dos interesses que o aluno apresenta. Outra rede que o DUA ativa é a rede de conhecimentos, que vai daí trazer o que da aprendizagem, ou seja, o conhecimento propriamente dito ali. Então, seria esses fatos, essa identificação daquilo que eu quero apresentar, daquilo que eu quero trazer naquela aula, essas informações, esse conteúdo ali de diferentes maneiras, ativando esses vários canais aí, essas possibilidades que daí o aluno vai construir o seu conhecimento. E a rede de estratégias, que é o como eu vou realizar essa aprendizagem, ou seja, ali através do planejamento e da execução das tarefas, como que eu vou organizar isso? Quais as diferentes maneiras que eu vou estar possibilitando que esse aluno me expresse aquilo que ele adquiriu de conhecimento. Então, quando a professora lá no vídeo do filme, né, no recorte do filme, ela trouxe a possibilidade que o aluno ele expressasse, por mais que ele não tinha a apropriação das cores em si, mas ele conseguiu trazer dentro das suas possibilidades a expressão do conhecimento que ele adquiriu sobre aquilo.
Então, ela permitiu com que ele trouxesse o conhecer as cores com os passarinhos, associando aos passarinhos, a tudo aquilo que ele foi ouvindo, e ele foi fazendo essa relação e essa associação. Então, isso é fazer essa observação dessa expressão daquilo que o aluno traz e daquilo que o aluno sabe. Considerar isso, né? Principalmente dentro do processo avaliativo, quando nós temos esse olhar ali das formas que o aluno representa. Eu lembro que eu tinha um aluno, ele tinha muita dificuldade na escrita, então as avaliações ali escritas ele não ia bem. Só que enquanto a professora dava aula, ele desenhava justamente os conceitos que a professora estava aplicando naquela aula. Então daí eu sempre conversava com a professora e por meio desse desenho ela consegue compreender até quanto aquele aluno está se apropriando do conhecimento. Então, ela pode utilizar dessa estratégia como um processo avaliativo, e não somente aquela avaliação que ela entrega ali num determinado dia, num determinado momento, com determinadas questões. Então, o DUA, ele traz esse olhar aí e essa possibilidade, ele traça justamente essa visão quanto ao processo de aprendizagem. Alguém gostaria de colocar algo, de estar tranquilo? Então, vamos lá retomar um pouquinho de tudo aquilo que a gente traçou dentro da jornada e estamos aí findando, alguns já concluíram, né? Outros ainda estão nesse processo de conclusão. Então, nós estamos aí quase encerrando nossa jornada, temos 3 encontros e 4 com o de hoje, né? Então, a gente vai estar aí já dando esses direcionamentos finais. Então, nós traçamos todo o processo da elaboração do arco de Maguerês, da problematização, e agora nós nos encontramos na aplicação à realidade. Então, nós vamos voltar ali um pouquinho ao que vocês precisam concluir para que vocês também consigam concluir a jornada, né? Então, nós temos lá no mural lá no Classroom, na turma de vocês, em atividades, nós temos esses 2 momentos que vocês vão ter que estar realizando eles para que a jornada ela se conclua. Então, nós temos o planejamento de implementação, que é isso que nós somos construindo durante os encontros. Então, aqueles professores que conseguiram ir acompanhando, realizando ali durante cada encontro, essa etapa aqui já findou ela, já conseguiu eliminar, porque daí a gente já foi fazendo ali junto e tal, e já é um trabalho que vocês já conseguem entregar. Então, aqui a gente já tem 4 professores que entregaram. Então, para cada professor foi atribuído uma atividade dessa, e o que vocês precisam fazer quando vocês terminarem, quando vocês concluírem, vocês entreguem essa atividade. Aqui eu sei que a professora Gisele, as 2 professoras Gisele, a Gisele Harder e a Gisele Viviane entregaram, a professora Marli e a professora Wanda. Então, aqueles que forem concluindo, já vai fazendo esse processo de entregar, porque a partir daqui eu consigo fazer o trabalho de avaliação de vocês. Nós temos ali as rubricas que é individual, então essa avaliação tem alguns critérios e diante desses critérios a gente vai atribuir a nota daí, tá? Professor Alexandre, pode perguntar. Eu terminei ele esses dias, esse planejamento, e ele não entra automático assim, ou tem que entregar mesmo? Sim, ele fica salvo, professor. Só que daí, se você fizer lá é bem facinho. A hora que você vai abrir lá, vai ter uma caixinha
que vai estar Aham. escrito, se eu não me engano, entregar. É só você Ah, sim. clicar lá que entrega para mim, porque Isso. daí o que é a diferença? A diferença é que eu sei que você concluiu, porque aparece Aham. aqui para mim, ó, Ah, entregues. então beleza. Aí aparece aqui para mim, daí eu sei todos aqueles que concluíram essa etapa, tá? Ah, então tá. Eu vou entrar lá então Nossa, daqui a pouquinho. Tá, Beleza. tranquilo. A gente doutora, vai eu ter achei que tinha que Obrigado. compartilhar. compartilhar. Então, Márcia, É. quando compartilha, na verdade, vai para o meu Drive. E lá no Drive, ó, eu tenho muitas coisas, porque daí vem tudo que foi compartilhado comigo. Então, aqui acaba se perdendo, entendeu? Eu não consigo, assim, ter Tá. acesso de quem já concluiu, quem não concluiu, porque daí ó, vem o nome de todos os professores que acabaram compartilhando. E daí eu não sei se esse professor concluiu ou não. Então, por aqui é mais fácil e mais seguro no sentido de que daí eu consigo ver esses professores que concluíram, para mim já tá fazendo o momento de avaliação, tá? Mas aí a hora que a gente abre o documento, já tem essa caixinha, professora? Não, a hora que você entra aqui no Classroom, quando Ah, você, tá. tá? Quando você entra no Classroom, que você vem aqui ver a atividade, vai abrir a sua atividade. Aqui no meu não abre porque o meu abre de todos, mas vai abrir a sua. E daí nessa página que abrir a sua, vai abrir essa caixinha com, se eu não me engano, está escrito entregar. É só clicar ali que já vai para mim. Já aparece aqui entregue, tá? Tranquilo? Eu acabei de entregar, professora, porque eu achei que era só fazer lá dentro. Então, Ok. acabei de enviar, tá? Tá, beleza. Ó, mais professores já enviaram aqui. É. Professor Eu também. Alexandre Ariadne, chegou. deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar. Quando a gente vai digitando dentro ali, como os professores falaram, é preciso apagar aqueles slides que tem as informações, as orientações? Não, não precisa não. Pode deixar do jeito que tá. Só vai escrevendo dentro dele, daí. Isso, que nem, ó, Ah, tá. eu vou abrir aqui para vocês o... Ai, meu Deus, o que que vai abrir o planejamento, né? De implementação. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. Então, esse material aqui seria essa primeira etapa, que é esse planejamento de implementação. Então, esse daqui é o que eu falei, que se foi acompanhando durante as aulas, já concluiu ele, já pode estar enviando. Então, observa desde lá da capa, se está com o nome, se está, né, com a turma certinho, o nome da formadora. Aí, nós fomos caminhando ali nas orientações, então, a gente traçou essa observação da realidade, a gente colocou ali a problemática quanto ao aluno que observei, elencamos os pontos chaves que me deram a base para conhecer e trabalhar com esse aluno. Buscamos ali um pouquinho na teorização, algumas respostas, ou melhor, um embasamento teórico que me sustentasse para elaborar as possíveis soluções com esse aluno. Então, aqui a gente elencou alguns materiais, fez algum comentário e partimos daí para a hipótese de solução, que daí é onde foi traçado, foi registrado aqui algumas estratégias do qual eu iria implementar a abordagem com o meu aluno, para daí nós irmos para implementação. Então, esse daqui, ó, quem concluiu todas essas etapas, beleza, é só enviar para mim lá no Classroom, tá? Que esse primeiro momento avaliativo aqui. A partir disso, eu estou implementando tudo isso que eu organizei, que eu elaborei, e quando eu findar essa elaboração, essa implementação, aí nós vamos para essa atividade avaliativa, que é o relato de experiências. Ó, aqui teve uma professora que já entregou, a professora Solange já entregou. Pode perguntar.
Mas o relato de experiência, eu posso fazer ele como um texto. Sim, Eu nós não somos. preciso ficar colocando aqueles subtítulos todos que eu havia feito no planejamento, né? Não, nós vamos estar conversando a respeito dele agora um pouquinho, mas ele é assim, nesse sentido mesmo, tá? Ok. É que eu Tá. já Prof, uma comecei a dúvida. fazer, e eu comecei a fazer como um texto. Joia, aham. Então, ó, eu vou estar colocando aqui, no último slide, lá também no de vocês, vai abrir essas orientações, algumas sugestões de como estar elaborando esse relato. Então, esse relato eu vou estar abordando aquilo que eu tracei com o meu aluno, que eu implementei com o aluno, tá? Não é nada fora de outro contexto, de outra aplicação, mas é uma sequência daquele primeiro momento. Então, aqui, ó, esse relato ele é individual, né? Então, cada cursista tem o seu, para daí ser como parte desse processo de avaliação. Então, ele pode ser feito em slides, podcast, documentos do Google, ali do Word, vídeos de onboard, ou seja, no formato que vocês tiverem o conhecimento, a habilidade tecnológica, aquilo que vocês conseguirem acharem que enriqueça esse trabalho de vocês. Aí tem alguns questionamentos não é para responder, tá? Cada questão é só para direcionar, para dar assim, mais ou menos abrir aquilo que eu posso colocar dentro desse relatório, desse relato. Então, quais foram as aprendizagens que você teve por meio da jornada? A metodologia da problematização, ela te auxiliou dentro da sua prática? O trabalho colaborativo dentro desse grupo de estudos e dentro da sua escola contribuiu com o seu planejamento, com o seu trabalho ali. Com relação ao estudante, como ele está reagindo ou reagiu diante da proposta que você implementou com ele? Quais evidências ali de aprendizagem foram notadas até o momento? Nós sabemos que nós não vamos findar ali, nós não vamos conseguir resolver aquele problema. Não, eu terminei a jornada, ponto, já resolvi aquela situação. Nós sabemos disso, né? Mas nós sabemos também, percebemos que diante de tudo isso que foi trabalhado, o que eu consegui observar ali? Diante do meu aluno, diante dessa prática. Então, é isso daí que vocês vão estar relatando. Aí, nesse relato também você pode inserir o que foi realizado com esse estudante, quais estratégias foram utilizadas. Então, lá na hipótese, você colocou algumas estratégias. Aqui você vai estar, como que eu posso dizer? Lá você elencou, aqui você vai estar colocando de uma forma mais detalhada como você realizou esse trabalho. Você vai estar mostrando, eu não sei o que você fez, então você vai estar relatando, detalhando isso para que eu possa compreender como que esse trabalho foi realizado. Quais adequações que você realizou ali dentro desse processo. Você pode estar anexando fotos, vídeos, outros recursos que você perceber e ter assim, né, a possibilidade, porque se tiver algum impedimento também não tem problema, mas aquilo que você tiver a possibilidade de estar colocando como uma forma de enriquecer esse trabalho e de ilustrar essa experiência, você pode estar colocando. A professora Gisele, pode falar? Oi, prof. É sobre o PTD. Eu não sabia onde anexar ele, daí eu anexei e enviei junto lá, tá? Criar arquivo lá, o plano de trabalho. Não sei se tinha que enviar ou não, mas eu anexei junto. Tá, você anexou nesse... Agora. Ah, sim, aqui nesse lugar que tá
É abaixo, tem relato. criar ou anexar embaixo. Aonde aí está eu o anexei mais relato, um né? documento. É, Não, tranquilo. O que você for anexando ali, e se você já tiver enviado, vai abrindo aqui para mim, tá? não, no planejamento da implementação. Daí eu anexei meu plano de trabalho. Ah, tá. Ok. Deixa eu só olhar aqui para vocês verem, mas aí conforme vocês vão anexando, ele vai abrindo aqui. Ó, ele já vem anexado aqui. Aí é assim, eu deixei lá no Whats, um videozinho que ele vai mostrar, dar algumas dicas de como fazer anexar esses materiais dentro do Classroom. Então lá ele é bem bacana assim, que é bem facinho de fazer isso. Para aqueles que não souberem, pode estar assistindo lá. E no YouTube também sempre traz bastante vídeo explicando como anexar atividades no Classroom, exemplo. Então, ali você consegue encontrar. Então, só dando sequência no que também pode estar colocando neste relato, você pode estar pondo esclarecimento sobre qual o problema inicial que foi traçado lá naquele primeiro material, né? Que a gente lá foi partindo dali que a gente foi dando sequência no nosso trabalho. Então, a gente traçou aquele problema inicial e se essa prática, ela conseguiu ali me fazer avançar, obter algum êxito dentro daquilo que eu tracei de início. Alguém quer perguntar? Professora Maria Cristina pode perguntar. Prof, a única coisa que eu quero só perguntar é assim, ó. Como eu não trabalho, não tenho eu não trabalho na sala de recurso, eu trabalho de pedagoga. Uhum. Então, assim, eu posso fazer um relato de alguns dias que eu consegui ir lá, tipo, observar, tirei algumas fotos do trabalho que ela estava fazendo na sala, ou eu tenho que tirar uma tarde para ir lá, para observar? Então, ali, quando a gente tem aquele material esse material do planejamento, ele traz algumas possibilidades para o professor pedagogo, professora. Você pode estar realizando o que você traçou lá de início, vai depender muito do que você traçou ali de início da problemática. Na verdade, assim, com esse aluno ali que eu comecei o trabalho desde o começo, então, assim, ele tem bastante dificuldade na matemática, e ele já está lá no 8º ano, e eles não estavam fazendo nada de diferente. Tanto que nós já estamos no mês de maio, não estava fazendo nada diferente para que ele se inclua durante o horário normal da escola. Então, assim, eu conversei com a professora lá da sala de recurso e a gente fez umas atividades diferentes com ele, não só no horário que ele estava na escola, mas no horário que ele vem com ela, não só no horário que ele vem com ela, mas também do horário que ele estava junto com a turma. Sabe? Então, e você tem esse material que você trabalhou junto com a turma? Então, isso daí que você pode pôr. Você pode tenho fazer fotos, na verdade, porque assim, ó, eles não têm, lá do 8º ano, não tem mais acesso ao Matific. Mas como ele tem muita dificuldade e ele é viciado em YouTube, tanto que nós descobrimos que ele tem um canal no YouTube essa semana, para você ter uma ideia. Então, assim, ó, então, enquanto os outros estavam fazendo as outras atividades lá no computador, ele ficou lá no meio, mas ele ficou fazendo outra atividade diferente da deles, porque ele não consegue, ele tem um pouco de falta de visão, e ele tem que olhar bem pertinho no computador. Tanto assim que a gente, o horário que ele está indo na aula, tipo assim, ele estuda de manhã, a gente está tirando na aula de matemática, muitas das vezes, fazendo uma atividade adaptada para ele, porque ele fica perdido dentro da sala de aula, ele não consegue acompanhar, ele tem muita dificuldade. Não todas as aulas para que ele não se sinta excluído, mas ele adora quando a gente tira ele para fora para fazer uma atividade diferente, principalmente no computador, que tem aqueles joguinhos lá, que pede o resultado da soma, de divisão, de multiplicação, sabe? Então, ele gosta bastante disso. Então, assim, teve uns 2 dias que foi tirado, porque ele se agitou muito dentro da sala de aula, nós não conseguimos uma professora auxiliar para ele, então, no horário normal, tivemos que tirar ele fora da sala para ficar lá com a prof da sala do recurso, sabendo que ele vem à tarde no recurso.
Uns 2 dias nós tivemos que fazer isso. Sim, na verdade, assim, tem que buscar justamente essas estratégias que ele consiga contemplar isso ali dentro do turno, né? Só é importante, professora, é importante, assim, observar se ele não faz disso um motivo para ele sair, entendeu? Porque às vezes ele começa também a utilizar desse mecanismo aí, como ele vê que é algo que favorece ele, porque dentro da sala ele não está tendo essa. Na verdade, eu não tenho nada que me atrai ali mesmo, né? Como eu. E mais uma coisa que eu queria comentar, que Então, tem que quem tomar trabalha cuidado na com sala de isso. recursos sabe. Como eu trabalho de pedagoga, então, assim, aqui na nossa escola, lá na nossa escola, a gente enfrenta muito uma dificuldade em o seguinte: a mãe simplesmente parou de dar o remédio. E a consulta ainda vai ser não sei qual dia. Aí consegui uma consulta, a gente ligou no posto e conseguiu a consulta. A médica trocou de remédio, por exemplo, mas ela depende do SUS, de um juiz que assine para ela conseguir o remédio para esse menino. E o menino está sem remédio. A gente orientou que ela continue dando mesmo, por enquanto, que ela ainda tinha em casa, o que ela, né, que agora foi trocado, mas ela parou de dar. Então, tipo assim, a gente está tendo uma dificuldade com a família também, sabe? Sim. Então, ele bateu no outro aluno, ele avançou na professora. Então, assim, tem alguns momentos que ele está muito agitado, que eu, pedagoga, sou obrigada a ir lá e tirar ele fora da sala. Sim. Por mais que é uma correria e eu não consigo dar conta de tudo, porque a escola é grande e sabe que a gente tem bastante trabalho para fazer, mas assim, eu em um momento eu tive que, essa semana mesmo, por exemplo, eu tive que tirar ele da sala de aula. Quando ele tem esses surtos, essas crises, daí precisa dar essa baixada, essa acalmada, né, para retornar. Mas e daí o problema é assim, se você vê o áudio da mãe, é isso que ela fala. Ai, Cris, é porque eu levei ela lá, a médica trocou a medicação, então ele tá sem medicamento. Você sabe que eu não tenho condição de comprar, tô esperando, o juiz assinar um papel, daí vai para fora, provavelmente esse remédio vai chegar só em agosto. O que eu orientei ela? Que continue dando o que ela tinha em casa, que, né, pelo menos acalma um pouco ele. Sim, até que consegue, né, dar esses encaminhamentos aí, porque realmente é muito difícil quando eles não têm acesso à medicação, que quando é necessário, realmente é necessário, porque ajuda, né, a gente vê que ajuda muito o aluno. Mas aí, então, professor, eu vejo que o que você implementou, fazendo ali junto com a professora da sala, e até mesmo junto com a professora da sala de recurso, mas de repente eu acho até mais assim interessante nesse sentido, justamente dessa orientação, dessa possibilidade que você deu de conhecimento à professora da sala. É bacana você colocar isso daí, esse trabalho que você fez colaborativamente com ela, no caso. E também, assim, explicando para o professor que muitas das vezes, quando eles têm esses ataques, não é porque ele quer, não foi porque ele quis. Não, ele não para lá sentado na cadeira, não é porque ele quer, gente. É porque ele era mais calmo, mas ele estava sendo medicado antes. Sim. Agora já faz 30 dias que ele tá ele fica agitado, ele não quer ficar sentado. Então, assim, eu sei que não é fácil a gente trabalhar com uma sala com 32 alunos. E a gente não conseguiu ainda, mas a gente está tentando, a escola está tentando, certo? Logo já vem, né? Uma professora auxiliar para ele, para a professora também que está ali trabalhando com ele entender esse lado. Que ele não é que é um ser diferente, mas ele precisa de um olhar diferente, eu quis dizer. Sim. No ensino, né? É bem isso daí que a gente vem conversando e traçando, né? E é nesse momento que é importante. Eu vou fazer esses relatos assim que Sim. Não consigo tirar assim uma tarde para mim ir lá, mas assim aos pouquinhos que a gente vem fazendo eu consigo relatar, né? Sim, daí é onde você coloca isso daí para fazer a postagem final, daí aí você traz, se você tiver o eu posso fazer vídeos, naquele imagens, lá? Eu posso fazer no Padre de te enviar? Pode fazer. Aí você vê se consegue postar lá nesse material aqui do Classroom. Aí vê se consegue anexar lá, tá? Que daí eu consigo ver. Tá, obrigada. Por nada. Então, para encerrar ali, quanto às orientações desse relato, tem também o depoimento do estudante quanto à sua percepção a respeito dessa prática. Vocês podem colocar também. Então, aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Nós temos
Deixa eu ver, acho que a professora Terezinha, ela entregou o relato de experiência dela. Não, desculpa, a professora Solange. Então, daí, quando vocês concluírem também, essa atividade, ela está para ser concluída até o dia 15. O dia 15 é a nossa última semana da jornada. Então, para aqueles que já forem concluindo, que já forem realizando esse trabalho, vocês já podem estar postando e já podem estar fazendo justamente o mesmo processo do outro, clicando lá nesse lugarzinho que aparece de entregar, tá? Ó, a professora Solange entregou aqui, e daí conforme... Profe, Oi, eu pode... entreguei, mas eu agora estou vendo, eu coloquei a implementação ali, eu vou ter que mudar, tá? Eu vou tirar daí, não tá certo. Ah, tá. Daí a professora anexou aqui, né? Então, deixa eu só dar uma olhadinha. Ó, o projeto de implementação. Ah, sim. Mas esse daqui você ia pôr aonde, professora? Esse é meu trabalho todo, todas as minhas atividades, o que eu fiz, daí aqui o resultado. Sim, eu já... É isso? Sim, pode deixar ele aqui, porque na verdade você trouxe só aqui, ó, que você daí pode mudar, ao invés de planejamento da implementação, você pode colocar relato de experiências. Tá. Tá? Então, aqui, ó, prof, na primeira aqui está a identificação, depois, Isso. seguindo, tá, a aluna. Você quer apresentar o seu trabalho, professora? Pode falando, que nós vamos ter um momento de partilha também. Aí as meninas já têm mais ou menos uma ideia. Ficou bem bacana. Então, tá, vai lá. Ó, então, essa parte aí, a aluna Camille, que era a minha aluna, eu pesquisei ao longo do trabalho dela. Ela desde criança, ela estuda na PAI, e ela tinha uma avaliação, e no decorrer essa avaliação mudou. Então, eu peguei a última avaliação. Então, essa é a aluna Camille, eu tenho autorização por escrito de que posso usar, fazer uso da imagem. Joia, joia. O problema, então, dela é atenção, concentração, memorização. A aluna reconhece algumas letras do alfabeto, mas necessita de orientação para perceber a sequência das letras, bem como juntá-las, né? Encaminhamento pedagógico. Trabalhar com material concreto, fazer adaptações para ela na sala, diferentes adaptações referente à turma, e trabalhar, assim, pequenos projetos ou uma sequência de atividade, contextualizando bem o conteúdo, né, com a prática do dia a dia. A gente trabalhou na PAI atividades com canudos, então aproveita-se isso, ela é minha aluna. Tá? Volta um pouquinho, prof. Volto. Então, aqui eu tenho a teorização, a parte que eu pesquisei, que eu achei bastante interessante, para falar sobre a atenção e concentração. Então, o autor do primeiro, ele deu como exemplo usar um fone de ouvidos para reduzir os ruídos ao ler um texto, ou escrever um texto e diminuir os estímulos que concorrem com sua atenção. Então, achei o autor bom, gostei. Ele também usou como exemplo de usar um quarto escuro, e com uma lanterna focar somente naquilo que interessa. Mas sabemos que na sala de aula isso não é possível. Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir o brilho dos demais estímulos, né? Então, foi assim, bom o trabalho que eu pesquisei, para trabalhar atenção e concentração. Joia. Próximo. Aqui eu coloquei, então, o que eu vou trabalhar. Eu peguei na outra parte que a professora tinha lá. Então, eu sou professora da escola especializada, a PAI. Aqui eu tirei foto da bandeira da PAI, da escola, para apresentar para vocês. Legal. Aqui, então, na minha sala, eu imprimi o alfabeto com os 4 tipos de letras e com figuras, daí fiz o mural, deixei na sala.
Então, se aparece um livro, aparece um outro material, ela e todos os alunos, eu tenho 9 alunos na turma, eles podem olhar, né, mudar o tipo de letra, daí a gente trabalha junto, então isso fica exposto sempre, mas eu fiz a partir dessa minha implementação. Ah, sim. Aqui eu trabalhei com ela, no primeiro eu trabalhei o recorte de letras no papel e colando no cartazinho, e no outro eu fiz as letras tudo misturadas, e daí ela foi organizando aí. Teve muita dificuldade, mas também ela utilizou o mural, que já está na sala. Certo. Aqui, também eu tinha um tipo de letras, o alfabeto, a gente montou. Depois eu tinha sílabas, ela tentou montar, não conseguiu, mesmo que tinha encaixes, ela não conseguiu montar. Certo. Mas está feliz lá, está sorridente, né? Também fiz uma dinâmica com ela. Como ela é minha aluna, eu pude trabalhar um pouco mais, né, professora? Porque essa dinâmica da atenção, na primeira foto, não sei se aparece, eu coloquei 10. Primeiro eu coloquei 4 objetos. Colocava, né, e daí mostrava para ela. Ela olhava, aí ela virava as costas e daí eu mudava de objeto para ver qual eu tinha mudado. Daí com 4 ela conseguiu. Daí eu aumentei para 10, como diz ali na dinâmica. E daí alguns ela conseguiu alguma vez e outras vezes não. Mas assim, quanto mais você vai trabalhando, lógico que eles conseguem melhorar. Sim, vão aprimorando. Aí os resultados alcançados. Então, eu falei do curso. A participação no curso me possibilitou várias reflexões sobre o meu trabalho no dia a dia escolar. A troca de experiência é um momento enriquecedor, possibilitando-nos a ver que nosso trabalho tem muitas atividades que são feitas em outras escolas e perceber que estamos no caminho certo. Ou ver que diante de certas situações é preciso mudar de postura e ter um novo olhar sobre as nossas práticas. Na aplicação das atividades, percebe-se que é preciso, antes de qualquer coisa, valorizar o processo, não o resultado final. O processo de aprendizado deve ser entendido pelo aluno como algo constante e positivo. Assim, o estudo trouxe resultados positivos e contribuíram para a ampliação dos conhecimentos, rever meu planejamento, estudar mais sobre a taxonomia de Bloom, reformular o PAI e sentir maior segurança na prática docente e no âmbito educacional. Então, a partir desse trabalho, dessa reflexão, olhando bastante a taxonomia de Bloom, eu percebi, não que eu vou mudar, mas agora já entra no segundo bimestre do PAI, então eu vou trabalhar um pouco mais aqueles verbos, né, sugeridos pela taxonomia do Bloom. Considerações finais. A aluna Camille realizou todas as atividades propostas com interesse e dedicação dentro dos limites dela. Em algumas demonstrou dificuldades mas ela logo se distrai. Ela necessita de repetição das atividades, tem mais entendimento com material concreto e colorido que lhe chamam a atenção. Aí a diretora fez um feedback, eu tirei foto e postei aqui. Legal. Esse foi o meu trabalho. Ficou muito bom, professora. Eu agradeço por compartilhar e contribuir nesse momento, e daí dar essa oportunidade também daqueles que ainda não fizeram ter essa ideia, né, de repente ter ali, despertar da forma pelo qual eu vou fazer. É claro que nós sabemos que não tem assim, não tem uma forma, não tem um formato, não tem um padrão, não tem nenhuma algo para vocês estarem seguindo, tá? Então, são sugestões mesmo de como vocês estarem elaborando. Deixa eu ver aqui, eu tenho outros professores que também entregaram, que fizeram de uma forma um pouquinho diferente.
Professora, Pode falar. eu quero pedir desculpa a hora que você estava explicando como postar o planejamento de implementação, eu tive outra queda de energia e fiquei sem internet. Aí eu perdi um pouco, mas eu tentei postar agora, eu queria que você verificasse se foi mesmo, se está correto. Tá, eu Só que é vou o olhar. planejamento de implementação, ainda o relato eu não terminei. Ok, eu já vou olhar aqui, tá, professora Márcia? Ok. Então, ó, essa professora, ela colocou assim. Deixa eu achar aqui. Cadê? Essa professora, ela anexou, né? Ela já entregou, já me devolveu, e ela anexou alguns vídeos também. Então, dentro do trabalho que ela fez, ela também colocou ali, só que ela fez, deixa eu ver aqui, ó, já aparece aqui, ela fez no Word, ela não fez em slides como a professora Solange fez, então ela trabalhou aqui de uma outra forma também, usou uma outra ferramenta. Então, ela fez ali o relato, né? Trouxe algumas informações de identificação e tal. Aí ela trouxe ali um pouco o contexto dentro do curso de formadores, o que auxiliou, o que ela pôde observar, o que contribuiu ou não com o processo, esse caminhar dela. Essa questão da jornada, aí ela trouxe um pouco a respeito do estudante, então ela trouxe aqui se observou essas mudanças quanto à implementação desse estudante, o que ela observou, qual que era esse problema inicial que foi elencado, e a partir daí o que foi realizado com ele, então traçou ali algumas atividades, e daí ela foi colocando as imagens como ilustração daquilo que ela implementou. E com isso ela trouxe também os vídeos que ela anexou, ó, que daí são vídeos que trouxeram uma abordagem do aluno. Então tem um que ele está falando depoimento, tem outro que ele está realizando um momento ali da implementação. Então ela conseguiu anexar aqui como uma forma também de contribuição e de estar ali demonstrando o trabalho que ela realizou, tá? Então, são algumas sugestões assim que os professores foram colocando, que foi bem bacana, assim, bem interessante essas contribuições. E eu digo que todo esse processo que vocês realizaram, tudo isso que vocês traçaram durante a jornada, olhando algumas coisas, alguns professores já foram entregando, são situações, são aplicações riquíssimas, assim, quanto às contribuições. Então, diante disso, nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar fazendo tipo um agendamento para a apresentação desses momentos, para essa partilha. Não precisa se preocuparem, não precisa ficarem com receio, com vergonha, com medo ou qualquer outro sentimento, que é um momento justamente para vocês colocarem todo esse trabalho que vocês tiveram, porque eu vejo assim que é algo mesmo assim muito rico a contribuir com a minha prática, com a prática de outros professores. Então, quando a gente faz essas trocas, é onde a gente consegue criar mais essas conexões e fazer com que esse aprendizado, esse conhecimento, ele se expande mesmo. Então, ó, a professora Solange já apresentou o dela, né? Eu agradeço imensamente, professora. E daí nós temos... Oi, que pode falar. Bom, foi um trabalho muito bom, o trabalho aqui com os colegas também, muito aprendizado. Só eu precisava ver, deixa eu ligar aqui a câmera, como que eu tenho que colocar o título, para mim mudar o título, relato? Ah, tá, pode colocar, deixa eu olhar aqui certinho para mim, não, mas é relato de experiências. Tá. Uhum. Tá? Certo, ok. Obrigada, então, prof. Imagina, qualquer coisa. Eu que agradeço. Professora. Pode falar.
esse trabalho também consta da mesma forma que o outro? Isso, da mesma forma. Depois que terminou de concluir ele, vocês vão estar enviando, vai estar anexando justamente nessa página aqui, onde encontra atividade avaliativa, relato de experiência. Então, nessa página, vocês vão lá em ver atividade, vocês vão abrir a de vocês, e quando vocês abrirem, vocês vão daí anexar esse videozinho que eu deixei no WhatsApp, ele vai ajudar vocês como anexar esse trabalho, tá? Ele vai ali estar fazendo essa orientação de como que vocês podem estar anexando, então ele vai ajudar bastante. E daí vocês vão entregar, então vocês vão fazer esse momento de entrega daí. Ok? Ok, obrigada. Imagina, então olha lá, para a próxima semana, quem poderia estar se prontificando a apresentar? A próxima semana é a semana do dia 2 ao dia 6. Nessa eu não posso, professora, mas na outra eu posso. Quem já tiver aí... Quem já estiver terminando, né? Quem já estiver concluindo. Na segunda semana eu posso, professora. Tá, fala para mim, então, por favor, o nome. Quem falou dessa semana que vem? Eu, a Wanda. Wanda. Uhum. Mais alguém? Eu posso na segunda semana. Tá. Eu posso na próxima. Pode colocar meu nome. Tá. Quem que é, por favor? Joelma. Joana. Joelma. Oh, desculpa. Joelma. Mais alguém para a semana que vem? Márcia para a próxima semana, Márcia, ou na outra? Professora? Desculpa, eu não entendi. Márcia? Para a próxima, não para a semana que vem, na outra segunda semana do mês de maio. Tá, na semana do dia 8, 9. Né? A semana 9, do dia... Né? vai ser dia 11, então. Isso. Tá, Márcia. Mais alguém? Pode ser para a semana que vem o meu. Tá, professor Alexandre. O meu já está prontinho, já só não postei ainda ele. Joia. Mais alguém para outra semana? Para a semana do dia 9? Profe? Pode falar. É a Sandra. Eu vou só responder que chamada que eu estava presente até agora, só que agora eu vou ter que sair. Aí o meu nome para apresentação pode deixar lá para as últimas. Para a última? Tá, okay? Vou por aqui. E eu tenho que sair agora. Oi, professora. Okay. Oi, quem é? Professora, a Marli. Tá. Eu não me manifestei ainda até agora no dia, por conta do meu problema. Não, né? Tranquilo, Marli, eu lembro, tá? Você quer marcar para a apresentação, qualquer coisa depois, senão você me fala, você me manda daí, tá bom? Eu com o marido tá por dia, né? E provavelmente amanhã eu vou ter isso mais ou menos definido. Uhum. Então, eu tô com medo, assim, de deixar um dia agendado e, de repente, ter até que pedir uma licença. Sim, não, fica tranquila, tá? Que daí a gente vai conversando. Assim. Pode ficar tranquila. Entendeu? Tá? Mas o meu tá, assim, bem encaminhado. Aí eu fico... Pode ser, professora? Porque o meu tá bem encaminhado, sabe? Hoje à tarde, lá na PAI, eu andei separando mais algumas fotos, algumas coisas. Uhum. E assim, tá bem encaminhado mesmo, né? Não, pode ficar tranquila, Marli, que daí você vai me mandando o WhatsApp e quando der certo, daí a gente... ouvindo, professor? Tô ouvindo você. Depois eu mando para você no WhatsApp, então. Meninas, quem mais? Eu tô vendo. Quem mais que pode falar? Professora,
Professora, pode marcar para a última semana o meu, porque eu estou fazendo os PDI, daí está bem apurado. Tá, fala o nome para mim, por favor. A Isabel. A Isabel. Isabel. Quem mais? Na última semana, né? Sim. Joia. Quem mais, por Com favor? Z. Oh, desculpa. Ariadne, o meu também pode ser a última semana. Tá, só fala o nome para mim, por favor, que eu não tô vendo vocês. Tatiane. Na última semana, Tatiane. Ok. Alguém mais? Ariadne, eu também consigo só na última semana, Daniela. Tá. Porque eu ainda vou começar a fazer esse último relato. Eu queria pedir licença para eu poder sair, porque nós vamos começar um conselho de classe aqui na escola agora. Não, tranquilo, tá? Eu marco aqui, daí Obrigada. depois eu coloco a chamada. Por nada, nós já estamos encerrando também. Mais alguém, pessoal? Professora. Pode falar. Vanessa Freitas. Última semana. Vanessa. Ok. Ariadne, tem ainda uma vaguinha para a última semana, Angelina? A gente dá um jeitinho do Angelina. Tá bom. Tá. Profe. Oi. A minha amiga que trabalha comigo, a Diele, ela vai assistir a aula amanhã. Eu acredito que poderia pôr ela para a próxima aula. Para a semana que vem? É. Tá, eu vou pôr aqui. Aí, caso amanhã ela não consiga, ela avisa amanhã. Tá, beleza. Tranquilo. Mas eu acredito que ela já está preparada para a próxima semana. Tá, ou se precisar trocar para outra, né? Também. Sim. Daí ela vai falar. Ela vai assistir a aula, acho que amanhã. Tá, beleza, então. Professora Karen, pode deixar para a segunda semana, fazendo favor? Aqui na segunda? Isso. Tá. Pronto. Gisele Harder também, para a segunda semana. Ok. Mais alguém? Então, deixa eu postar ali para vocês o... Sumiu tudo minhas coisas aqui que eu estava apresentando. Deixa eu só colocar para vocês ali um link da nossa avaliação de hoje. Então, lá na biblioteca tem algumas documentos que vêm trazer a respeito da aula de hoje, sobre o DUAS, sobre algumas abordagens que nós tivemos. Para aqueles que tiverem interesse, pode estar buscando um pouquinho mais. Professora Wanda, pode falar? Não, professora, tinha levantado a mão só para falar da primeira apresentação, não tirei. Tá, então, eu postei ali. Pode falar. Você já me chamou? Caiu a internet. Não, ainda não. Quem que tá falando? A Marli. Não, Marli, eu vou marcar aqui, tá? Eu tá, postei. que a internet caiu. Não, sem problema. Eu postei ali no chat o link para vocês estarem respondendo o Forms hoje, tá bom? Que é a avaliação dessa semana. Então, já deixei também o código da turma para vocês estarem fazendo. Deixa eu fazer rapidinho a frequência de vocês e daí vocês... a gente encerra esse momento de hoje. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, pode ficar, que daí a gente conversa agora no final, tá bom? E para aqueles que não tiver, daí o nosso encontro encerra. Uma ótima noite. Então, professor Alexandre está aí, professora Angelina também está, professora Daniela está? Não consigo ver, se puder responder, que às vezes eu não consigo enxergar aqui. Professora Diele, ela vai assistir amanhã, né? Professora Gisele, tá?
Iris, não. Professora Isabel, tá? Estou. Ok. Professora Joelma, tá? Professora, Presente. a Karen está? Sim. Tá, que ela falou. A Márcia está. Maria Sim. Cristina está. Presente. A professora Marli está. A Sandra, professora Sandra está? Não consigo enxergar ali. Professora Solange Terezinha está. Thaís, a professora Thaís estava. Professora Tatiane. Aqui. Ok. Professora Wanda. Tá. Presente. Joia. Professora Vanessa. Vanessa. Não consegui ver. Professora... Presente, professora. Joia. Professora Gisele. Viviane tá também. Beleza, então. Então, ó, eu agradeço imensamente a participação de vocês hoje e uma ótima noite, bom descanso e nos encontramos semana que vem.